Então, queridos jovens, vamos lá então para mais uma aula nossa. Hoje a lição número 3, né? Vamos falar um pouquinho sobre o propósito da vida, tá? Eu gostaria que alguém lesse esse primeiro trecho aí para mim. Pode ser a Jéssica, pode ser Jéssica. Lê com bastante calma, que a gente vai entender e destrinchar isso aí. Okay. Olha sim. O que significa o significado e o propósito da vida? Não podemos compreender o propósito desta vida mortal, porque estamos aqui, a menos que compreendamos primeiro quem somos, de onde viemos e qual o nosso destino eterno. Essas verdades, encontradas nas Escrituras e restauradas por intermédio do profeta Joseph Smith, ensinaram que somos literalmente filhos espirituais de Deus, que vivemos com Ele em uma existência pré-mortal e que temos dentro de nós a semente da divindade, o potencial de nos tornarmos semelhantes a Ele. Esse era o nosso grande desejo no mundo pré-mortal. E, para realizar esse desejo, sabíamos que precisamos sair da presença dele, recebermos um corpo físico, aprender a andar pela fé e, por meio da expiação de Jesus Cristo, tornar-nos submissos, mansos, humildes, pacientes e cheios de amor. Um olhar através do véu às promessas que fizemos na vida pré-mortal. Então, eu botei essa figura aí, é um véu, tá bom? Então, eu e vocês, nós estamos numa vida mortal, né? E nós passamos por um processo até nós chegarmos aqui, nessa experiência. E como esse trecho aí que a Jéssica acabou de ler, fala um pouquinho sobre, para a gente entender essa nossa existência aqui, eu e vocês e todas as pessoas que estão aqui nessa esfera, eles precisam conhecer um pouquinho de quem eles eram. Porque senão fica difícil de nós compreendermos numa amplitude que o Senhor deseja, né, na nossa limitação aqui nessa terra, por que que nós estamos aqui, tá bom? Então, a gente vai perceber isso com essas três perguntas. E elas são três perguntas que todos nós já fizemos alguma vez, ou quando conhecemos a igreja, elas foram colocadas diante de nós. Tá? De onde viemos? Por que estamos aqui? E para onde nós vamos quando esta vida acabar? Então, essas três perguntas, os familiares de vocês, amigos de vocês, sempre, em algum momento, vocês vão se deparar junto com eles. E eles não terão essas respostas, possivelmente, porque nós também não tínhamos. Né? E aí foi nos apresentado exatamente esse plano. Tá? Nossa vida pré-mortal, que nós já começamos na primeira aula, lembra? A gente não vai falar detalhadamente sobre ela hoje, mas nós precisamos entender que nós estivemos numa vida antes dessa. Esse é o primeiro ponto. Nós entendemos o nosso propósito aqui. Tá? E agora, com o nosso nascimento, a gente está na segunda fase dessa experiência. Né? E a Terra, nós precisamos aqui, nós viemos com um propósito. E cada um de nós, a gente precisa descobrir isso. Né? Por que que eu estou aqui? A gente vai se deparar com algumas perguntas que serão cruciais para a gente entender, de fato, por que que eu estou aqui. Todos nós temos um propósito definido, né? E a gente precisa descobrir isso ainda em vida. Tá certo? A gente vai voltar depois nesse slide para a gente comentar, né, algumas coisinhas. Mas lembre-se, esse é o mapa, tá? Que a gente precisa ter em mente. Amun, você pode ler para mim o que o Elder Oaks compartilhou um pouco sobre essas verdades? Posso sim, irmão.
O elder Dallin H. do Coro dos 12 Apóstolos, explicou ainda: cremos que o propósito da vida mortal é receber um corpo físico, e por meio da expiação de Jesus Cristo, e pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho, qualificar-nos para o estado glorificado, ressuscitado, que é chamado de exaltação ou vida eterna. Você gostaria de compartilhar um pouquinho sobre um sentimento sobre esse comentário de Elder Oaks? O que te traz de significado aí para a tua vida? Tu pode compartilhar conosco? Eu acho que um dos nossos propósitos aqui na Terra é nós provarmos que somos dignos de estar na presença de Deus. Então nós viemos aqui para provarmos que somos realmente obedientes a Ele. Uma coisa que eu aprendi desde a primária é que se nós estamos aqui na Terra, é porque nós escolhemos ficar ao lado de Deus. Porque se nós não estivéssemos aqui na Terra, nós tínhamos escolhido ficar ao lado do diabo. Porque todos que ficaram ao lado do diabo, eles não tiveram a oportunidade de ter um corpo. Então todas as pessoas, todas, seja dentro ou fora do Evangelho, elas ficaram ao lado de Deus. Então, acho que é esse um dos nossos propósitos aqui na Terra. Muito Ser bem, provado e realmente mostrar que somos dignos de estar na presença do Pai Celestial. muito bem, amor. Muito obrigado, isso. Muito bom. Perfeito, perfeito. É, a a Sara, tá tudo certo aí, Sara? Tu tá vendo a figura? Você tá vendo aquela figura ali do lado? Quando você olha para essa figura, o que que ela transmite para nós? Está Cristo ali e tem várias pessoas. O que que tu poderias traduz essa figura para nós aí, no teu entendimento sobre o que podia estar acontecendo aí? Dá uma olhadinha, busca um sentimento. Não precisa ser só a Sara. Gleiene, se quiser compartilhar, se tiver alguma coisa em mente, no coração, já pode compartilhar também. Thalita, vamos lá. O que que vocês acham que podia, o que está acontecendo aí? Vocês acham que Cristo podia, por exemplo, estar compartilhando aí? Eu acho que ele está falando conosco, né, no mundo pré-mortal, explicando, acho que como seria, se a gente ia ter um corpo ou não, como que ia ser aqui embaixo. Tudo bem. Desculpa, quem está falando? Deixa eu ver aqui. Quem foi que falou? A Jéssica, A Jéssica? Jéssica não está nem te achando aqui. Ah, tá. Isso, muito bom. Alguém mais? Maravilhoso. Alguém mais? Eu pensei, como é o nome, no juízo final. Pensou, sim, teu sentimento foi juízo final, Luiz? Sim. Mas por que o juízo final? Após a morte e todos nós estamos sendo julgados por Jesus Cristo. Foi uma das minhas impressões. Tá bom, tudo bem, foi só as tuas impressões. Pode ser também, né? Já um reencontro e tudo mais, tudo bem. O sentimento não precisa ser o mesmo, entende? O meu, por exemplo, quando eu olho essa figura, eu imagino ali que a gente já tinha aceitado isso na minha mente, né? A gente já tinha aceitado ele como nosso Salvador e, e ele estava ali, talvez explicando, né, algumas coisas que a gente enfrentaria por ter escolhido ele e não ter ido lá para o lado da terça parte, né? Talvez ele estivesse explicando algumas coisinhas, vocês vão para a Terra, é, eu vou daqui a um tempo, talvez vocês não, alguns aqui não vão viver pessoalmente comigo, mas caminharão pela fé. Outros, a gente vai até falar sobre isso daqui a pouco, outros terão a oportunidade de não caminhar pela fé, mas pela visão, né? De ter a oportunidade de ter visto ele. Então, isso foi o que me passou também como sentimento, né? Mas o Luiz também tá ótimo, né? Alguém mais? Posso passar?
Depois a gente volta aí, quando alguém quiser comentar alguma coisa sobre essa Irmão, passagem. Opa! lá sobre a imagem, o que me passou foi que, tipo, eu acho que estava falando sobre que nós iríamos passar por aqui, iríamos tomar escolhas, e que também seria difícil, mas que a gente ia ter um Salvador. Acho que a gente estava sabendo, tipo, tendo mais uma consciência sobre isso, tipo, como que seria aqui essa experiência na Terra. Porque pela imagem, né, as pessoas olham com atenção na hora que o Muito Salvador bem, está falando, tipo, todos. perfeito. Como se nós estivéssemos recebendo umas instruções aí, né? Sim. Muito bem, muito bom. Perfeito. Ah, Jade, pode ler para a gente o que o presidente Spencer W. Kimball nos diz aí um pouquinho sobre esse princípio aí? Posso sim. No mundo pré-mortal, as mulheres fiéis receberam determinadas designações, ao passo que os homens fiéis foram pré-ordenados a certas responsabilidades do sacerdócio. Embora hoje não lembremos dos detalhes, isso não altera a realidade gloriosa do que outrora nos dispusemos a fazer. É, esse é uma das razões por que nós viemos com o véu do esquecimento, tá? Esse é um dos motivos que você acabou de ler aí no finalzinho. Quando vocês olham essas duas figuras, desse jovem, eles saíram da pré-existência, chegaram nessa terra, e quando a gente olha essas imagens aí, a gente consegue traduzir isso para alguma dúvida, ou eles estão buscando um encontro com conhecimento, com as coisas que eles aprenderam lá, pegaram suas primeiras lições na pré-existência. O que vocês conseguem traduzir essas duas imagens aí, em cima do que o presidente Kimball acabou de comentar aí? Algumas mulheres fiéis receberam designações, né? Determinadas designações. E os homens foram pré-ordenados, né? Aí eu queria dividir um pouco desse sentimento com vocês, desse conhecimento. Por Olha, exemplo, ó, fala, Darson. então, nesta figura, nós vemos como os dois estivessem ponderando e orando, né, para Deus. Então, é interessante quando nós falamos sobre o plano de salvação para muitas pessoas que não são membros, eles, eles ficam surpreendidos, né? Eles ficam surpresos, eles ficam pensando como, nossa, parece que isso eu já tinha conhecido antes, né? Então, como aí tá falando, quando nós estamos aqui na Terra, nós acabamos nos identificando, né? Que realmente nós somos filhos de Deus e o Espírito Santo testifica isso para nós e nós acabamos tendo algumas ações, como eles estão tendo, de orar, de ponderar e perseverar até o fim, né? Então, essas ações, né, através dos pensamentos e das ações que aprendemos antes desta vida, vamos acabar nos exercendo isso aqui na Terra. Então, isso acaba ficando como mais uma evidência de que realmente nós fomos preparados, né? Muito bem, Darson. Muito bom, obrigado. Alguém poderia me definir essas duas palavras aí, quando as mulheres recebem suas designações e os homens são pré-ordenados? É a mesma coisa, designação e pré-ordenação? Ou são semelhantes, ou uma difere da outra completamente? Alguém poderia me definir essas duas palavras, rapidamente, em poucas palavras? O que seria uma designação? Hoje, na ala de existem chamados que o portador do sacerdócio ou o bispo coloca a mão na cabeça de vocês e ele faz um chamado. Se for presidente, né, ele vai definir ali, aquele momento,
aquele chamado. Senão, ele também Então, um exemplo, os rapazes, né? Eles são é, chamados como sacerdócio arônico, né? E eles têm as suas designações lá, né? Então, alguns podem distribuir o sacramento, né? Outros podem é, abençoar, né? Então, acontece que realmente todos os chamados que recebemos na igreja, o exemplo, quando estamos no coro de élderes, quando nós somos ordenados ao sacerdócio de Melquisedeque, nós temos a designação de servir as pessoas, de fazer visitas, de abençoar a vida das pessoas, né? Então, acho que, pelo menos que eu entendo até hoje sobre designações como fossem tarefas, pequenas tarefas que nós vamos fazer para exercer nossos chamados, né? tem. E pré-ordenação? Quando a gente entende quando os homens foram pré-ordenados. É, então, eu vou tentar explicar essa parte, né? Então, acontece que nós já fomos pré-ordenados a alguns chamados na igreja, né? Nós sabemos que muitos homens recebem muitos chamados, então acontece que realmente nós só vamos conseguir exercer esses chamados se nós formos, vamos dizer assim, fiéis, né? Se nós realmente exercemos, né? Fomos fiéis aos mandamentos, fazemos as coisas assim. Então, eu acredito que todo mundo foi pré-ordenado a ser membro da igreja, mas nem todos têm essa oportunidade porque nem todos conhecem, vamos dizer assim. Eu acho que deve ser mais ou menos isso. Tá certo. Não significa que a pré-ordenação, aquilo vai acontecer exatamente. E existe um propósito para isso. Aí, existe um propósito para isso. Vocês agora, se eu perguntar, vocês lembram, dentro das Escrituras, uma ou duas passagens que fala de homens que o Senhor os pré-ordenou? Vamos lá, missionários retornados. Estão na ponta da língua aí. Para mim, Isaías. Isaías, né? Quem mais? Hum? Quem foi aquele que o Senhor falou, antes que te formasse no ventre, te conheci? Hum? E as nações te dei por profeta. Lá no Velho Testamento. Jeremias, né? Temos quem mais? Que as Escrituras mostram. Abraão seria um deles? Sim, né? Abraão, o Senhor escolheu entre muitos e muitos, né? Para que ele... Fala, Thalita. É que eu achei uma escritura falando sobre pré-ordenação, né? Que fica lá no Convênios 130. Pode compartilhar com a gente. Porque a escritura fica no versículos 55 até o 56, que fala: Observei que também estavam entre os grandes e nobres que foram escolhidos no princípio para serem governantes da Igreja de Deus. Mesmo antes de nascerem, eles, como muitos outros, receberam muitas primeiras missões no mundo dos espíritos e foram preparados para nascer no devido tempo do Senhor, a fim de trabalharem em sua vinha para a salvação da alma dos homens. Então, essa escritura eu acho que faz uma conexão com aquela imagem anterior de Jesus Cristo com várias pessoas de branco. Muito bem, perfeito, ótimo, muito bom. Famosa do seminário, Efésios 1, 3 e 4. É isso, muito bem. Vamos seguir. A Sara, pode me ouvir? Sara, acho que não está me ouvindo. Tá. Thalita, lê para a gente. Quão frágil é a vida, quão certa é a morte. Não sabemos quando teremos que deixar esta vida, esta existência mortal. Então pergunto, o que estamos fazendo com o nosso, acho que é, com a nossa vida hoje? Se vivemos apenas com o nosso hoje. Se vivemos amanhã se vivemos apenas para o amanhã, acabaremos
tendo hoje muitos ontens vazios. Será que cometemos o erro de declarar? Tenho pensado em. Ai, que apareceu uma mensagem aqui. Tenho pensado em fazer alguma mudança de curso na minha vida. Amanhã darei o primeiro passo? Como tais pensamentos do amanhã é eterno. Esses amanhãs dificilmente chegaram, a menos que hajamos hoje. Agora eu pergunto para vocês: esta vida, a gente sabe que nós estamos aqui para a gente se preparar para encontrar Deus. E presidente Thomas S. Monson, vocês olham aí do lado, ele está em um funeral. A gente vai passar por esse processo, ou a gente já teve algum ente querido que já passou para o outro lado do véu. E aí ele comenta, né? Quão frágil é essa nossa mortalidade. Tá? A nossa existência mortal, um dia ela vai chegar num ponto em que o Senhor ele vai já está tipo determinado para cada um aqui o tempo de sua permanência nessa terra. E aí vai o quê? De cada um aproveitar da melhor forma possível esses dias, né? Esses dias, para que, né, não cometam o erro de fazer essas perguntas que a Thalita leu aí. Né? Tenho pensado em fazer alguma mudança no curso da minha vida? Amanhã darei o primeiro passo? Ou eu vou dar daqui a um mês o primeiro passo? Ou na minha agenda lá, daqui a 6 meses eu vou tomar esse tipo de atitude para mudar a minha vida, né? Então, essas perguntas, elas são perguntas fortes de reflexão para a nossa vida, tá? Agora eu pergunto para vocês, o que vocês têm em mente em relação à estadia de vocês nessa vida? Alguns aqui, eu não sei se todos, eu não sei alguma, mas tem alguns aqui que tinham até 8 meses como membro da igreja, eu não sei se havia alguém, não lembro. Mas na primeira aula tinha uma que tinha 8 meses, tinha outra que tinha 1 ano e 3 meses. Então, bem recente como membros da igreja, né? Mas ainda assim, é como eu costumo falar, para o Senhor, quando nós entramos para a igreja, quem tem 30 anos de igreja e quem tem 6 meses, uma das coisas que tem de diferente aí é a cobrança que ele está fazendo nesse momento para cada um. É diferentemente. Aquele que é muito dado, muito é cobrado. Mas, quando aquele que é novo, independente do seu tempo, e ele vai buscando conhecimento, e ele vai estudando, e ele vai aprendendo, ó, ele vai adquirindo conhecimento, mais responsabilidade. E ele pode emparelhar com aquele que tem 30 anos. E ele pode ter aqui, ó, 1 ano, 2 anos como membro da igreja. Mas ele já tem um conhecimento, talvez aqui, talvez até aqui acima. Né? Ou seja, a forma como você aproveita o seu tempo vai determinar o seu crescimento, o seu potencial nessa vida. Entendeu? Porque um dia, todos nós vamos estar nesse local aí. Querendo ou não. Então, esses pensamentos, o amanhã, ele é eterno. Temos que ter cuidado, né? Então, esses amanhãs dificilmente chegarão, a menos que você tome uma decisão hoje. Há alguma pergunta? Alguma pergunta sobre o que o presidente Thomas S. Monson compartilhou? Eu achei muito forte essas palavras dele, mas muito seguras também. A gente pode voltar aqui, caso alguém lembre de alguma coisa que gostaria de compartilhar, tá? Eu vou só dar um pulinho aqui. Opa, alguém vai falar? Eu gostaria de compartilhar um pensamento que eu tenho. Pode sim. Eu tô começando agora no instituto, estou saindo do seminário, e Bom. muito bom, né?
Um dos ensinamentos que mais me marcaram foi no meu segundo ano de seminário, que até hoje eu não me lembro, não me esqueço. A professora do seminário, ela disse a todos que pudessem pegar um papel e escrevessem uma frase e pegassem esse papel e colocassem na parede da casa. Até hoje está aqui em casa. E essa frase eu leio praticamente todos os dias. Ela diz o seguinte: quando colocamos os desejos mundanos ou imediatos acima das prioridades eternas, isso resulta no final em tristeza e remorso. Então eu pude decorar essa frase e ela faz uma grande diferença na minha vida, porque eu posso perceber que muitas das vezes eu coloco as coisas do mundo acima das prioridades eternas, que são as escrituras, que são o evangelho. Então, quando a gente coloca as coisas do evangelho em prioridade, a gente pode ter felicidade eterna, porque o mundo ele não pode nos oferecer essa felicidade. O mundo ele oferece uma felicidade temporária. Então, quando colocamos as, as coisas eternas como prioridade em nossas vidas, no final, a gente pode ter bênçãos maravilhosas. A gente pode ter a oportunidade de, quando nós formos embora dessa terra, de morar com o Pai Celestial. Então é isso. Muito bem, amor. Pegando esse teu sentimento aí, esse teu comentário, vocês conseguem lembrar de algum momento, de algum exemplo, que Jesus Cristo, ele colocou o Pai dele, colocou Deus em primeiro lugar? Vocês gostariam de compartilhar agora conosco? Pense. Pense nas Escrituras. Transportem-se para lá. Alguma atitude, Momentos, né? Eu alguma... lembro de dois, Vai, de quando ele foi no templo. Ele tinha 12 anos, se não me engano, e estava no templo e os pais dele estavam procurando ele e ele estava lá no templo pregando o evangelho já, ensinando os doutores da lei. E depois, durante a expiação também, ele não só lembrou de nós, mas também fez a vontade do Pai, que queria que ele concluísse a expiação por todos nós, né? muito bom, Thalita. Obrigado. Isso mesmo. Muito bom. Alguém mais? Todas essas coisas fazem parte do propósito dessa vida. O que vocês estão comentando aqui, se vocês forem abrir um pouco mais a mente, o coração, vocês vão ver que tudo está relacionado a essa vida, mas com as decisões que nós tomamos lá na vida pré-mortal. Certo? Olha essa figura. Deixa eu ver quem pode ler para mim. Quem pode ler essa pergunta? Gislene, pode ler essa pergunta para mim, para nós? É Gleiene, Gislene, eu falei, ó, Gleiene, é você. Gleiene, é Gleiene, nossa, aqui é o nome dela. É Glenn. Gleiene. É, como conhecer nosso propósito pode impactar a forma como lidamos com experiências que nos trazem felicidade ou alegria? Só a primeira ou as É duas? a segunda também. Como isso pode afetar a forma como reagimos às provações, tristezas e misérias? Então, isso tem tudo a ver com a nossa vida aqui na Terra. Olha só esse homem. O que essa figura demonstra? Vamos lá. Tem um homem, Caminhos. caminhos, não é isso? Muito bem. Aí tem 3 caminhos possíveis que ele pode seguir. Então, como conhecer nosso propósito pode impactar a forma como lidamos com experiências que nos trazem felicidade ou alegria. Então, escolher o caminho certo, decidir algumas coisas na nossa vida
tem um impacto, tanto para o lado bom, positivo, quanto para o lado negativo. Vai depender das coisas que nós fazemos. Esse é um dos propósitos da nossa vida aqui, fazer escolhas. Por isso que eu tenho, e vocês também, o quê? O dom do livre Arbítrio? arbítrio, né? Ele é irrevogável. Ele é legítimo. Nem o próprio Deus pode ir contra o livre-arbítrio, senão ele deixa ali de ser Deus. Então, vejam o poder que vocês têm de escolha, poder que foi nos dado. E isso, na segunda resposta, vai afetar a forma como nós reagimos às provações, tristeza e miséria. Entendem isso? Vocês conseguem entender? Essas duas perguntas são poderosas. Tá? Então, como você leva a sua vida, como você aprende o Evangelho, na hora que você estiver no meio das provações, das tristezas e da miséria, você vai saber como reagir a elas sem blasfemar, sem desacreditar e sem perder a fé. Certo? Agora, eu queria passar um trecho desse filme para vocês, tomara que pegue, e a gente vai finalizar nossa aula do propósito da vida. Eu acho que alguns aqui mais antigos já conhecem esse filme, ele é bem antigo, mas talvez outros não, né? Mas eu vou passar só um trechinho dele aqui. Vou adiantar aqui. É bem aqui que eu quero. Vocês estão ouvindo? Não, não consigo ouvir. Nossa, aqui está no máximo. Não sei se vocês conseguirem. Está no máximo o meu aqui. Moisés, vê se Oi, você compartilhou a tela com um áudio. se eu compartilhei a tela com áudio. É, quando você aperta lá em compartilhar, tem umas caixinhas embaixo que você tem que marcar. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço isso agora? Eu saio do compartilhamento. Pode encerrar o compartilhamento. Certo. Fecha o compartilhamento. Eu compartilho de novo, né? É. E aí você vê se está marcado umas caixinhas embaixo do áudio. Compartilhar com áudio. Olha, rapaz, Luiz até ligou a câmera, menino. Rapaz. Então, Marcou? rapaz, eu acho que ele foi direto para a tela. Ele foi direto para a tela. Deixa eu sair de novo. Ah, vai, vou compartilhar de novo. Tem uma caixinha escrita compartilhar som, viu? Bem no cantinho Shell e esquerdo. Sound, né? Shell e Sound, que É, isso eu aí. acho que é isso. Agora, bora ver. Tomara que dê certo. Mas o som é baixo também. Não, marca lá a caixinha e solta o som aí que vai sair. Vamos lá. Responder muitas dúvidas e esclarecer algumas das coisas Tá que saindo o compartilhei. som, viu? Tudo certo. Ih, rapaz, agora volta. Ao saber sobre este plano, e saber Começa de que novo o vídeo. os literalmente filhos Não, é só esse pedaço que de eu um quero. pai Esse Ah, trecho. desculpa. celestial de amor. E desde que somos seus filhos, eu acho que somos irmãos e irmãs. Então, como seu irmão, espero que possam ter captado o espírito de tudo que lhe falei. Como disse no princípio, minha intenção não é de convencê-los de que o que eu acredito seja certo, e sim a de compartilhar tudo, o que eu achei, para que vocês possam descobrir se é verdade ou não.
com a ajuda de Deus, eu sei que Ele nos ouve, pois somos seus filhos e nunca estaremos sós. Em tuas horas tristes, dor ou duvidar, em teu coração uma voz dirá: não estás só, mesmo que assim pareça, não estás só, pois eu te amo e a teu lado sempre estou e te ajudarei. Não estás só. E os teus prantos são apenas desabafo, podes crer no amanhã, pois o sol há de brilhar e o meu amor hás de sentir. Pois sei que tu és filho de Deus, por ele estás aqui. Mandou-te a terra, deu-te um lar e paz tão bons pra ti. Te guiará, te ensinará o caminho a trilhar, pra que um dia possas tu com ele habitar. Não estás só, e eu quero que tu saibas, não estás só, mesmo quando as palavras lhe faltarem, tuas orações ele ouvirá. Não estás só. Não estás só. Então, eu queria testificar para vocês que eu sei que nós estamos nessa experiência terrena e eu sou muito grato por eu saber que vocês são jovens, vocês estão sendo preparados mais do que nunca para nos ajudar agora. Já fui um jovem um dia, como vocês, na idade de vocês. E hoje eu oro por vocês para que vocês permaneçam firmes, que vocês estudem o máximo que vocês puderem do Evangelho, para que vocês possam cuidar, possam me entrevistar, possam me fortalecer de alguma forma. E eu conto muito com isso, não só eu, mas como todos os homens que foram jovens, que são da minha época, que hoje não são mais jovens. Eles, alguns amigos meus estão deprimidos, passaram por desafios como divórcios, perdas de entes queridos. Então, ou seja, são jovens que já não são mais jovens, que já são homens de 50, 60 anos, que precisam de conselhos e confiam que vocês serão esses homens, serão esses líderes que vão nos ajudar daqui a um pouquinho aí na frente. Eu sei. Jesus Cristo, ele nos preparou, ele nos aconselhou naquele dia. Vão lá, vocês não estão só. Eu estarei no meio de vocês. Então, esse trecho desse filme demonstra exatamente essa mensagem que eu queria deixar com vocês. Com muito carinho. De que essa vida terrena vale a pena, sim, nós estamos vivendo, com todas as dificuldades que a gente está encontrando, com todos os desafios. Não conheço os desafios de vocês, mas eu sei que tem uma pessoa que conhece. E essa pessoa, eu não tenho dúvida, prometeu que vocês conseguiriam vencer todas elas se seguissem, por meio da fé, o exemplo do Filho dele,
do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu queria deixar essa aula, meu carinho, com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Tempo é seu, presidente. Amém. Amém. Obrigado, meu amigo